Mas eu por 3 vezes orei para o Pai e pedi que o Pai não permitisse, porque você não tinha estrutura para aguentar uma cirandada do inimigo. Jesus sabia com o que ele estava lidando. E ele por ali, nervoso, no dia da prisão de Jesus, tirou a orelha de um soldado, queria resolver as coisas na força, se achava melhor do que os seus irmãos, e o certo é que ele acabou até negando Jesus 3 vezes, quando ele se sentiu pressionado. Mas ele se arrependeu, ele se desconheceu, ficou entristecido consigo mesmo, se chateou pelo fato de ter negado Jesus, foi lá, pediu perdão, se arrependeu, tentou se acertar, se acertou. Jesus morreu, ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia, que Jesus apareceu para ele lá na beira da praia, e Jesus queria ajudá-lo, queria que ele realmente se tornasse um homem diferente, e chegou e disse: Pedro, tu me ama? Ele: eu te amo, Senhor, então vai e apacenta meus cordeiros, você agora vai deixar de ser pescador de peixe, vai ser um pastor. Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então vai e apacenta meus cordeiros. A terceira vez: tu me ama? Ele já chorando: o Senhor sabe que eu te amo, então vai e apacenta meus cordeiros. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria quebrar da vida daquele homem tudo aquela tendência que o levava a fazer coisas que o complicavam no mundo espiritual. Ele tinha negado Jesus Cristo 3 vezes, e no entanto ele estava declarando amor a Jesus 3 vezes, para anular todas aquelas brechas deixadas na vida dele pela negação, por rejeitar, por ser covarde no momento difícil. Jesus foi simplesmente apagando as brechas que havia na vida dele. Por quê? Porque Jesus sabia que ele ia ter experiência, e quando ele tivesse a experiência real dele com Deus, ele ia entender o que é servir a Deus. Diga glória a Deus. E ele teve essa experiência. E quando ele teve essa experiência, ele deixou de ser medroso, deixou de ser covarde, já não questionava mais nada, tornou-se um homem abençoado diante de Deus, usado por Jesus, tornou-se um homem com experiências com Deus incomparável. A Bíblia diz que quando as pessoas sabiam que ele ia passar num determinado lugar, as pessoas procuravam olhar a posição do sol, diz a Bíblia, e quando percebiam que o sol estava desse lado e que ele ia passar nessa estrada, as pessoas colocavam os doentes do outro lado. E diz a Bíblia que quando ele passava em qualquer lugar, as pessoas ficavam doentes na beira do caminho, e quando ele passava, a sombra dele, ao passar sobre os enfermos, a Bíblia diz que os enfermos eram curados milagrosamente. Experiência, irmãos. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Às vezes as coisas de Deus podem parecer um absurdo para você, pode parecer algo sem lógica, só que as coisas de Deus, elas não estão fundamentadas numa lógica humana, são atos de fé, são situações inexplicáveis, são situações que muitas vezes você não tem explicação. Por quê? Porque são chamadas de ações sobrenaturais. Você lê a Bíblia, você vai perceber isso. E muito das ações de Deus não tem explicação, não tem lógica. Por quê? Porque Deus não age em cima da lógica, Ele age em cima da fé, do crer, da escolha que você faz, por você escolher servi-lo e segui-lo e estar com Ele. Quando você escolhe e realmente toma esse posicionamento, você passa a ter experiências com eles, que vão sem dúvida alguma fortalecer a sua crença. Mas existem experiências que você só consegue passar se você realmente entrar de cabeça nessa vida com Deus, nessa vida com Jesus Cristo. Diga glória a Deus. O servo de Deus chamado Pedro escreveu então, fundamentado nessas experiências todas, ele escreveu: olha, gente, procurem se despojar, portanto, de toda a maldade. Ele diz, para ter experiência com Deus, se despojar da maldade, se tirar de si a maldade. O que é maldade, irmãos? Maldade é toda atitude que você faz, que não são atitudes bondosas, claro. Pode ser maldade você fazer mal para uma pessoa, pode ser maldade você desejar o mal para uma pessoa, pode ser maldade você ficar torcendo contra uma pessoa, pode ser maldade também você ficar louco que aquela pessoa se dê mal. Isso é maldade. Maldade é quando você é injusto com alguém. Maldade é quando você não age com justiça com uma pessoa ou com outra pessoa.
Maldade é quando você fala mal de alguém. Maldade é quando você critica alguém por trás ou pela frente. Maldade é quando você guarda dentro de você qualquer ressentimento contra alguém ao ponto de tentar prejudicá-lo. Isso é maldade. E qualquer outra ação que não seja uma ação bondosa, a Bíblia considera maldade. E a primeira coisa que nós temos que tirar do coração para termos de fato uma experiência com Deus é toda a maldade, nos despojarmos da maldade, todos aqueles fragmentos que existem em nós, que nos faz pessoas tendenciosas e com atitudes erradas. Nós começamos a lutar então para tirarmos de dentro de nós e tirarmos a maldade. E Pedro falando para poder ter essa experiência com Deus, além da maldade, disse ele, tirar todo o dolo. Que é dolo? É fraude, astúcia, traição. É quando você realmente procura tirar de você o dolo, toda astúcia, toda malícia, toda maldade. Você começa então a se despojar dessas coisas, tirar esses fragmentos que às vezes estão presentes no coração, na vida, que precisam ser removidos. Disse ele, tire a maldade, tire o dolo. E depois que ele disse o dolo, ele falou outra coisa também. Toda a hipocrisia, falou ele, toda a hipocrisia, que é fingimento, má intenção, tentar parecer o que é, o que na verdade não é. Isso a Bíblia chama de hipocrisia. Deus não quer que sejamos hipócritas. Deus quer que sejamos transparentes, verdadeiros. Não adianta nós tentarmos dar um jeitinho, ter cara de santo para os outros e de repente ter uma atitude que não condiz com essa verdade. Deus abomina quando somos hipócritas, quando tentamos parecer aquilo que não somos. E Pedro disse, procure se despojar de todo dolo, de toda maldade, de toda hipocrisia, disse ele, de toda maledicência. Ele continuou dizendo, toda maledicência, que você sabe muito bem o que é difamação, calúnia, falar coisas ruins, palavras más, palavras que não edificam, palavras que atrapalham, que envolve criticar, que envolve falar mal dos outros, que envolve realmente caluniar alguém ou difamar alguém. São palavras que realmente desagradam a Deus, dos quais Pedro disse para nós nos despirmos de toda maledicência. E ele disse então que quando nós nos permitimos essa mudança da parte de Deus, disse ele então que nós devemos desejar ardentemente o leite espiritual. Diga glória a Deus. O que ele quis dizer com isso? Que a mesma vontade que uma criança tem de mamar, na hora de mamar, que fica realmente naquele prazer, naquela satisfação, que vai e mama com maior prazer, com maior gosto, que da mesma forma tenhamos o mesmo desejo, a mesma vontade, o mesmo prazer em tomarmos o leite espiritual, que vai fortalecer a minha vida, a sua vida, a nossa vida. E esse leite espiritual que nós devemos beber e tomar é a palavra de Deus, que fortalece a nossa vida e fortalece a nossa alma, segundo o próprio apóstolo São Pedro. E ele diz que ao bebermos esse leite espiritual, que vai nos dar crescimento para a salvação, que é a experiência que você vai ter, que você vai realmente obter, é a experiência que vem de Deus, que é o crescimento para a salvação. Aí você vai saber quem é Deus e vai perceber o quanto Ele é bondoso. Diga glória a Deus. Eu digo isso para você, porque sem essas experiências, é muito difícil definir para alguém quem é Deus. Nós precisamos então termos essas experiências que só são possíveis no envolvimento real com Deus, num relacionamento real com Deus. E quando isso acontece, a Bíblia diz que existe, se opera em nós, o processo de crescimento espiritual. E eu pergunto, você tem crescido, você que está aqui? Você tem se permitido esse crescimento? Ou você tem conseguido identificar erros e defeitos e deformidades em você, que você não tem lutado para poder superá-los ou vencê-los? Saiba
que lutar contra você mesmo implica no desejo de crescimento diante de Deus. Busque em Deus essa melhora. Seja tranquilo, seja mais calmo. Se você é cheio de confusão, deixe de ser cheio de confusão. Se você é briguento, pare de ser briguento.